à sua natureza. E quanto mais longos os cursos, obviamente, quando a gente está falando de cursos bacharéis com maior quantidade de anos, né? 4 anos, por exemplo, obviamente que essa fragmentação é maior, visto que a gente divide em disciplinas e essas disciplinas se estendem durante um percurso de 4 anos. Bom, e aí a gente tem pequenos pedaços, né, de disciplinas que unidos, obviamente, dão sustentação a um percurso formativo, que é, obviamente, um curso que o aluno escolhe. Então, nós temos, para chegar num quadro como nós mostramos no início, a gente tem uma configuração, então, de várias disciplinas, cada qual com suas especialidades. A Ânima pensou um pouquinho diferente nesse sentido. Nós continuamos a ter um quadro, ou seja, continuamos com a metáfora, continuamos com o objetivo de chegar num percurso que possa trazer competências para os alunos, só que nossa ideia é fragmentar menos esse quadro. Nossa ideia é trabalhar com competências concentradas no que nós chamamos de unidades curriculares. Então, vejam, não chamamos mais de disciplinas e chamamos de unidades curriculares. E essas unidades curriculares, elas têm uma carga horária maior do que a carga horária tradicional das disciplinas que fragmentam mais o conhecimento. Se nós dizemos que elas são unidades um pouco maiores que as disciplinas, por óbvio, a gente pode imaginar, né, que a carga horária é maior. Então, nossa carga horária de cada unidade curricular compreende 160 horas. E elas funcionam em 2 dias na semana. Então, vejam que nós temos aí um primeiro diferencial do que a Ânima está trabalhando, que é justamente trabalhar competências em unidades curriculares, essas unidades curriculares tendo início e fim em si mesmas. Portanto, na matriz Ânima, nós temos unidades curriculares que são independentes, não temos pré-requisitos, e, inclusive, nossos cursos eles podem ser visualizados em forma de mandala, em forma circular, porque não temos um primeiro módulo, um segundo, um terceiro ou uma sequência. Temos módulos de aprendizagem com início e fim em si mesmos, que unidos e que sobrepostos compõem um percurso formativo que é o curso que o aluno escolhe. E nesse sentido, a gente entende o quê? A gente entende que nós estamos desenvolvendo competências específicas que otimizam conhecimento sobre determinado aspecto. Então, na área de TI era muito tradicional nós termos lógica de programação, linguagem de programação, programação orientada a objetos, que é uma sequência, né, da área de TI, todo mundo vai entender que é uma sequência mais ou menos básica. Na Ânima, todas essas competências elas se reúnem numa unidade curricular, e essa unidade curricular, então, dá toda uma noção desde a lógica de programação até a efetividade de uma interface gráfica de sistema, por exemplo. De forma que, ao concluir uma unidade curricular, um aluno recebe uma certificação e ele já pode ir para o mercado de trabalho. Então, está aí um ponto importante que a Ânima está concentrando esforços para justamente ir formando certificações para os alunos e, em função dessas certificações, disponibilizando competência para o mercado de trabalho de forma mais rápida. Quando ele finaliza um curso de graduação, então, ele está finalizando uma série, uma sucessão de unidades curriculares que deram a ele certificados e qualificações profissionais que, em certa medida, os capacitam para estarem no mercado de trabalho, e isso torna a possibilidade de atuação imediata um diferencial dessa matriz curricular. Então, nós temos unidades maiores, formando, então, o percurso formativo dos alunos. E aí, o nosso eixo de matriz curricular, ele está muito concentrado num aspecto, em primeira instância, em que nós temos eixos específicos, unidades curriculares que são a especificidade de determinado curso. Então, por exemplo, lá no curso de segurança de informação, a gente vai ter, com certeza, unidades curriculares que são específicas dessa formação. A gente chama isso de eixo específico. Nós temos eixos profissionais, e aí é um aspecto bem importante. Quando um aluno entra num curso da área de TI, ele praticamente não entra numa especificidade, ele entra na área de TI.
e ele faz unidades curriculares que são comuns na área de TI, de forma que, na medida que um semestre passa, outro semestre passa, ele vai conseguir optar por um curso que seja mais adequado às suas aptidões e com certeza, aquilo que o mercado está exigindo no momento. Então, se ele entrou para um curso de segurança, mas ele fez unidades curriculares tão comuns na área profissional, que no meio do curso ele pode dizer, opa, eu não quero mais segurança da informação, eu quero trabalhar com redes. E aí ele já cumpriu boa parte da sua carga curricular quando ele acessou a área de TI. E a gente tem uma intersecção entre áreas muito grande, porque a gente sabe que um dos objetivos hoje de formação da academia não é simplesmente uma formação específica para um domínio de uma competência técnica, mas muito mais que isso, o compromisso das universidades é formar esse cidadão que sabe trabalhar em equipe e que sabe, sobretudo, resolver problemas. E a gente sabe que no mercado de trabalho a resolução de problemas ela não envolve simplesmente uma competência técnica específica. Ela envolve trabalhar em equipe, trabalhar com diversas pessoas de diversas áreas, né? E a gente vê aí, por exemplo, a área de análise de dados, né, de Big Data, concentrando profissionais de tantas outras formações. Então, nós temos unidades curriculares que trafegam por áreas diversas para que os nossos alunos consigam, então, já ter essa noção de mercado de trabalho. E, por último, nós temos nas nossas matrizes o que nós chamamos de core currículo, que é um pezinho fora da caixa, que é justamente oportunizar que os nossos alunos experimentem coisas diferentes da área, mas que dão uma visão mais de sensibilidade para o mundo, para as coisas, e para os próprios conteúdos transversais que o MEC nos solicita, né? Bom, então nós temos unidades curriculares que formam módulos que não têm, que têm início e fim em si mesma, que não têm pré-requisitos, que vão formando gradualmente os alunos e certificando a cada unidade curricular realizada. E essas unidades curriculares, elas são ainda complementares a várias ações dentro da Ânima, como são os cursos de extensão, por exemplo. Então, a gente tem os cursos de extensão como apoio para uma formação mais específica para aquilo que de mais emergente está pipocando lá no mercado de trabalho. Então, além das unidades curriculares, a gente trabalha com as Big Techs, a gente já vai falar um pouquinho delas, e as Big Techs trazendo trilhas de formações que o mercado também está reconhecendo como extremamente importantes e relevantes. E aí essas trilhas de formações que as Big Techs proporcionam, elas estão muito vinculadas às unidades curriculares. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais de como os nossos cursos estão integrados, a gente tem aqui um gráfico, só rapidinho, para dar um exemplo. Se a gente observar bem esse gráfico aqui, a gente vai perceber que o curso de ciência da computação, por exemplo, se nós vermos esse gráfico um pouquinho mais à esquerda, a gente vai ver que nós temos as questões mais teóricas de um curso. E mais à direita do nosso gráfico, nós temos questões mais práticas, mais aplicáveis de um curso na área de TI. E a gente vai perceber que no eixo Y desse gráfico, nós temos alguns conhecimentos importantes para a área de TI. Sistemas de informação, gestão de problemas, tecnologias aplicadas, métodos para construção de software, a questão de infraestrutura e a questão de arquitetura de computadores. Então, percebam que o curso de computação na Ânima, ele tem muito mais de conteúdos aplicáveis do que propriamente teóricos. O mesmo não acontece com o curso de sistema de informação, que é muito mais voltado para a visão organizacional da TI, e um pouco menos ligado à arquitetura de computadores, por exemplo. Já no que diz respeito ao curso de engenharia de computação, a gente percebe que ela está bem forte, né? Com uma raiz bem aplicável na arquitetura, na infraestrutura, nos modelos de construção de software. E aí, quando a gente fala de um curso um curso tecnólogo, um curso mais rápido, a gente vai perceber que ele está conectado com o desenvolvimento de software, com infraestrutura, mas muito mais aplicável e mais rápido de atendimento ao mercado de trabalho, porque um tecnólogo ele tem aí um percurso de 2 anos e meio. E o que é interessante a gente perceber, o mesmo acontece para o curso de GTI, por exemplo, que ele está mais voltado para a linha dos sistemas de informação, mais para a questão organizacional, para a questão de gerenciamento de problemas e soluções em TI. E o que a gente vai perceber é que na Ânima a gente tem isso.
Quando a gente fala de um curso mais rápido, né, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, a gente está falando de um curso que abrange a parte mais prática do contexto da formação de TI, e que o curso de análise e desenvolvimento de sistema está contido no curso de computação, de forma que encaixa naquilo que eu falava inicialmente, ou seja, quando um aluno entra na área de TI, ele pode entrar na área. E aí ele pode buscar uma formação mais rápida de análise e desenvolvimento de sistemas e depois mais 1 ano e meio com outras unidades curriculares completar a computação. Ou ele pode começar com o curso de GTI, que está contido no curso de sistema de informação, e fazer o mesmo movimento. Mas, de fato, o que a gente prioriza, e aí tentando muito acompanhar, né, Vianney, professor Ronaldo, professora Cristiane, é justamente tentar acompanhar o ritmo do mercado para formar os nossos alunos, né, para formar rápido, para que ele atenda justamente esse gap de mercado. Então, o que nós temos muito forte na nossa matriz, na Ânima, que a gente está trabalhando fortemente, é justamente, além das unidades curriculares existirem com uma formação mais rápida, né, com início e fim em si mesmas, que essas unidades curriculares elas possam ter, primeiro, o que nós chamamos de dualidade com o mundo do trabalho. Então, nós temos os Cs que nós chamamos duais, ou seja, elas têm um princípio de competência previsto na sua origem, e esse princípio de competência ele está alinhado com propósitos com empresas da área de TI que demandam de projetos, que demandam de soluções, de estudos de caso e que a gente resolve dentro das unidades curriculares, ou seja, um ensino teórico e bastante prático alinhado ao mercado de trabalho. Por outro lado, e ao mesmo tempo, a gente vai ter, então, as unidades curriculares conectadas com trilhas de formações mais rápidas, que nós chamamos extensões. As extensões têm 1 dia por semana na Ânima, então o aluno tem tempo para fazer a extensão, ela está curricularizada, ela está incluída no processo de aprendizagem do aluno durante a semana, e aí a gente tem as trilhas de formação tão necessárias e tão valorizadas no mercado hoje, né? As trilhas de engenheiro do Google, as trilhas de formação Azure da Microsoft, as trilhas Oracle, de Cloud, enfim, Cisco, Red Hat, IBM, são todas Big Techs que possuem suas trilhas de formação, e a gente entende, Vianney, que sozinho os alunos não conseguem caminhar, sabe? Então, a gente precisa dessa conexão com o professor, com o mestre e com as trilhas de formação para que esse aprendizado tenha efetivamente um propósito.